Graça e paz aos irmãos aqui presentes, mais uma vez, graça e paz aos irmãos também que nos acompanham aqui pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus, a mais um tema que nós iremos desfrutar neste dia. Olha aí, esse é o tema. A esposa de Cristo está em adultério com Moisés. O que é isso, irmão? Vamos lá, vamos entender. A esposa de Cristo, ela está em adultério com Moisés. Olha aí, Malaquias capítulo 4, versículo 4, diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel. Então, a lei de Moisés, olha lá, ó, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dizendo Deus por boca de Malaquias, que lhe mandei. Então foi Deus que mandou a lei de Moisés, tá? Deus que deu a lei a Moisés. A lei não era de Moisés. Tem gente que diz assim: tem a lei de Moisés e tem a lei de Deus. Esqueça, não existe isso. Moisés não tinha nenhuma lei. Moisés não tinha nenhum tipo de doutrina. Se tinha uma doutrina que Moisés seguia, era uma doutrina egípcia, porque foi lá que ele foi criado, tá? Então a lei era de Deus, mas ele levantou Moisés para pregoar, falar desta lei. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel. Então era só para Israel. Já existiam outras nações no mundo? Claro que sim, né? Os babilônicos, os egípcios. Então existiam várias nações no mundo, a Síria, mas a lei era só para Israel, tá bom? Então, meu amigo pastor aqui na câmera, você que está me assistindo, quando você quer aplicar a lei para a igreja brasileira tem o que a ver com Israel? Nada. A igreja norte-americana tem o que a ver com a nação de Israel ou com o povo de Israel? Nada. Até porque o povo de Israel lá hoje é um povo mestiço, né? O Israel que existe lá hoje foi Israel criado pela ONU em 1948, se não me falha a memória. Então, não é desse povo, não é nessa situação. A lei que Deus deu era para aquela nação de Israel, para aquele povo que saiu lá do Egito, né? Então, abençoados, nesta lei que Deus deu a Moisés, para Israel, para todo Israel, esta lei era constituída em estatutos e juízos, e tem outra tradução que diz assim, ordenanças, estatutos, juízos e ordenanças. Nós conhecemos esses estatutos, esses juízos e essas ordenanças como 613 leis de Moisés. Se você pesquisar aí no Google, a lei do povo judeu, está lá, 613 ordenanças, estatutos e juízos que compunha a lei de Moisés para Israel. Então a lei foi dada para Israel. Ô irmão Elcio, e por que o tema a esposa de Cristo está em adultério com Moisés? Simples. João capítulo 1, versículo 17, olha o que diz: porque a lei foi dada por quem? Por Moisés. Mas a lei não era de Deus? Era, mas foi dada por Moisés. Foi Moisés que aplicou o povo, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se a lei foi dada por Moisés, toda vez que uma pessoa tenta praticar alguma obra da lei, ele não está seguindo Cristo, está seguindo Moisés. Ou seja, a esposa de Cristo, a igreja, tá? A esposa, a igreja de Cristo, ela está em fornicação, em adultério com Moisés. Porque ao invés da igreja se relacionar com Cristo, ela está se relacionando com Moisés. Ao invés da igreja andar em Cristo, ela está andando em Moisés, porque quem trouxe a lei foi Moisés para Israel. Jesus trouxe graça e verdade. Agora, interessante que Moisés trouxe a lei para Israel, mas quando Jesus traz graça e verdade, não é só para Israel. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, 12, mas todos quanto o receberam.
Então todos aqueles que receberam graça e verdade se tornam pela fé filho de Deus, porque tinham sido predestinados antes da fundação do mundo. Então a graça e a verdade já não é só para Israel, é para todo filho de Deus, é para a igreja. Mas a lei de Moisés só era para Israel. Amém? Vamos lá, João capítulo 9, versículo 27. Vocês precisam aprender isso, não apenas para ter convicção e viver estas verdades, mas também para refutar aqueles que chegam. Não, porque tem que guardar o sábado. Não, porque então pode matar. É isso? Porque na lei dizia não matarás. Então, já que a lei era só para Israel, eu não sou de Israel, então eu posso matar. Aí vocês vão dizer, meu irmão, qual foi o mandamento que Cristo deixou? Jesus disse que a lei se resumia em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si. A lei dizia não matarás, só que a lei era para Israel. Aí vem um pregador e diz assim, não, então você pode matar agora? Porque você está dizendo que nós não vivemos a lei, então eu posso matar? Se a lei de Deus dizia não matarás. Aí você vai e fala para ele, se eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, como é que eu vou matar? Como é que eu vou tirar a vida de alguém, do meu próximo, se eu devo amar como eu amo a mim mesmo? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, que consciência podre é esta, que eu vou adulterar, mentir, trair, me prostituir, só porque eu não estou debaixo de uma lei que dizia que isso era pecado? Existe uma lei hoje na minha consciência, que é uma lei espiritual, que diz tudo é lícito, mas nem tudo convém, irmão. É isso que me direciona. Não é a lei de Moisés que me direciona. Quem me direciona é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, por meio da sua graça. Amém? É necessário a gente explicar isso no mínimo os detalhes, porque algumas pessoas dizem assim, tem uma senhora aí que eu tenho falado aí no YouTube, né? A camarada está me perseguindo direto. Ela me chama de pregador, olha o galho seco, ela me chama de galho seco. A mensagem do galho seco é anátema, é maldita. Sabe por que ela está furiosa? Porque a irmã congrega no sistema religioso, o filho dela saiu do sistema religioso e disse que acompanha o irmão Elcio. Só que o camarada só chega em casa bêbado, e ela agora quer culpar mim. E a mensagem da graça? Olha aí, essa mensagem aí, o meu filho agora só chega bêbado em casa. Problema do seu filho. Tomara que isso não aconteça, mas um dia que ele pegar uma doença, uma cirrose por causa de tanta cachaça, entendeu? Quer dizer, ele usa a liberdade para dar ocasião à carne, mas detalhe, conheço a graça, eu sei da graça. Saber uma coisa, viver é outra história. Olha lá, João 9, 27. Respondeu-lhes, já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, se tornar discípulos dele também? É claro que eu não coloquei todo o contexto, mas no contexto aqui um jovem, um cego de nascença, ele foi curado por Jesus. E aí, os fariseus chegaram para ele e disseram assim, quem te curou? Ele disse, Jesus me curou, Jesus abriu os meus olhos. Aí os fariseus disseram, não, chama aí os pais dele aí. Aí chamou o papai e chamou a mamãe. Aí perguntaram para o pai e para a mãe, quem curou seu filho? Aí está lá no contexto, é só vocês procurarem. Os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, da igreja do pastorzão, porque assim, né? Se você falar a verdade em certas igrejas aí dos pastorzão, eles te colocam para fora, eles te expulsam. Os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, disseram o seguinte, ele é de maior, pergunte a ele. Aí os fariseus foram e perguntaram a quem? A ele. Só que não foi a primeira vez que eles perguntaram, já estava perguntando, já estava abusando o jovem, né? O jovem disse, rapaz, eu já falei, quem me curou foi Yeshua, foi ele que me curou, foi ele que abriu os olhos. E aí
Eles ficaram muito furiosos. Aí o jovem disse isso aqui: eu já falei para vocês, já vos disse, e não ouvistes. Ou seja, não é que eles não ouviram, é que eles não aceitaram, né? Ouvir aqui é aceitar. Tem gente que ouve, mas não aceita, tá? Mas não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, se tornar discípulos dele também? Aí o jovem disse: eu estou achando que vocês querem ser discípulos de Jesus. Olha a resposta deles. Então o injuriaram, porque isso deixou eles muito chateados, né? Vocês querem ser discípulos de Yeshua. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Viu aí? É exatamente o retrato da igreja hoje. Quando nós falamos da graça de Deus em Cristo Jesus, os líderes religiosos correm para a lei. Por que correm para a lei, irmão Elcio? Ô irmão Elcio, simplifica aí. Por que eles amam tanto a lei? Por que eles gostam de tentar fazer as obras da lei? Por causa do sacrifício, irmão. Porque na graça de Deus as pessoas descansam em Cristo. Na lei as pessoas pagam o preço para supostamente chegar nesse descanso. E quando você quer chegar a um determinado descanso, ou um determinado nível, ou um determinado lugar, você vai fazer o quê? Pagar o preço para isso. Quem quer fazer uma faculdade? O irmão Edmilson está fazendo faculdade agora aí. Tem que pagar o preço. É dormir tarde, é estudar mais, é financeiro, é ajeitar algumas coisas, é improvisar outras. Por quê? Porque ele quer conquistar o sonho dele. Todos nós que temos algum sonho, nós vamos pagar esse preço, nos esforçar. Então a lei dá esse sentimento de que você é merecedor, que você paga o preço. Então a lei dá esse sentimento de que você, entre aspas, é salvo porque você se esforçou para isso. A graça não. A graça de Deus em Cristo, você entende que você só é por causa dele. Na lei não. A lei entra o mérito humano. Nada. Eu sou porque eu oro mais. Eu sou melhor porque eu prego mais. Eu sou melhor porque eu jejuo mais. Lembra lá do fariseu? Batia no peito e dizia: jejuo 2 vezes na semana. Olha lá. Dou o dízimo de tudo que eu possuo. Olha lá. E ele olhou para o pecador e ele disse assim: e dou graças a Deus que eu não sou um pecador miserável como esse aí. Sabe o que é isso? Meritocracia. É aquele sentimento e aquela sensação de que se eu tenho, se Deus me deu, é porque eu paguei o preço. Aí a religião faz isso. Prega a lei para você sacrificar no pseudo altar, e aí quando você consegue alguma coisa, você fica com esse sentimento de engano na mente, maligno, que você só tem, que Deus só te deu porque você conquistou. Você não conquistou nada. Ah, irmão, mas tem gente que conquistou porque trabalhou, irmão. Ninguém está lá dizendo que está pagando preço no altar desses lugares e no outro dia fica de braço cruzado, não. Todo mundo continua indo na luta. Na graça é a mesma coisa. Quer conquistar? Vai à luta. Ah, irmão, mas eu era de lá, eu bebi a água, fiquei curado. Eu era de lá, eu fiz o sacrifício no altar, fui chamado para a empresa. E aqui eu não vejo nada disso. Aqui você não continua tomando água bastante, porque a água é saúde. Aqui você não continua dando currículo para que uma porta de emprego se abra. Aqui você não continua temendo a Deus. Lá no sistema temia porque tinha medo. E agora? Por que as coisas não acontecem? A culpa é da graça ou da lei? Não, a culpa é sua. Nós somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Então, os líderes religiosos, a maioria, 99%, querem continuar pregando a lei para você ter essa sensação de que você paga o preço, que você merece. E não é. Nós não merecemos nada. Deus que nos deu tudo gratuitamente. Capacidade, força, sabedoria. E você vai à luta.
Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante. Olha o que diz. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, está falando da lei, veio em glória, e foi glorioso, né, irmão? Você vê Moisés lá, abriu o mar vermelho, cajado virava serpente, engolia as serpentes lá do faraó, tanta situação, né? O pão que caía do céu, todos aqueles eventos que aconteciam. Então foi um ministério glorioso. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de quem? Mais uma vez, Israel. Cadê a igreja aí? Tem nada com a igreja, era a nação de Israel. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face, no rosto, né, na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era o quê? Você entendeu isso aqui? Porque eles pregam e ninguém entende isso aqui. Como assim, irmão? O que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa, irmão. Se eu ler apenas esse versículo e transmitir da forma correta, eu não preciso ler mais um versículo bíblico para você entender que a lei não é para você e que a lei acabou. Por quê? O que é algo transitório? Que vai acabar, está passando. E o que foi que o escritor disse aos hebreus, Paulo, antes do templo cair lá em 70, antes da invasão romana? Ele disse, olha, aquilo que está no fim, que está perto de desaparecer, falando da lei, que iria acabar definitivamente. Então, e se o ministério gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, era uma glória momentânea, era uma glória que tinha um prazo de... A lei teve um prazo de... Você já entendeu. Quando Cristo na cruz disse está consumado, acabou o prazo de validade da lei. O prazo de validade da lei era como se fosse um contrato de aluguel. Chegou no final, rescindi o contrato, não vou renovar mais. Rescindi o contrato, acabou. No caso de Jesus, ele cumpriu a lei e no seu sangue ele começou, ele instituiu uma nova e eterna aliança, sem a lei, sem o ministério de condenação e morte. Olha lá, ministério da morte, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, foi, não é, foi passado. Então a igreja que está praticando a lei, ela está em adultério com Moisés, ela está adulterando, ela pertence ao marido, mas dorme com o outro. Ela pertence a Cristo, a igreja pertence a Cristo, mas ela se relaciona com o outro, com Moisés. E é por isso que esse povo não se vê salvo, não se vê abençoado, não se vê perfeito, só se vê manco, com pecado, porque era justamente a visão que eles tinham lá em Moisés. Era um ministério de morte e um ministério de condenação. Então na lei havia morte e havia condenação, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então o ministério da justiça é o ministério do evangelho, é o serviço do evangelho, que é glorioso, excederá em glória. A glória da graça é muito superior à glória que houve na lei de Moisés. Mas sabe qual é o problema? O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Aparentemente, está acontecendo alguma coisa aqui? Não. Aparentemente não. Então, se não está acontecendo nada aqui visivelmente, então isso aqui não tem glória de Deus.
Agora, se eu trago a lei e manifesto uma suposta glória, aí tem pessoas caindo. O irmão Elcio pega o paletó, passa aqui e as pessoas caem. E tem gente aqui falando labachúria, e outro ali bate a cabeça na parede, mas você não pica-pau. Aí quem passa lá fora, por causa da mente cauterizada, ele diz assim, ó: ih, rapaz, essa igreja aqui é fogo puro, é poder de Deus. Sabe por quê? Porque a glória que está em vocês, eles não conseguem enxergar. Porque a glória que está em vocês está aqui, ó. Vocês estão aqui sentados, tranquilos, olhos iluminados, entendendo tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo pregado. Quem passa lá fora não entende nada disso, porque só quer ver barulho. E quem vive atrás de barulho, vive atrás de quê? Campanha do profeta que ora e o fogo caiu do céu, Elias. Campanha do profeta que jogou o sal na água amarga, a água ficou doce, Eliseu. Campanha do jejum de Daniel, que fez 21 dias de Daniel. Campanha da mulher do fluxo de sangue, que foi curada. E o povo vive atrás dessas ilusões que nunca vai acontecer na vida de ninguém, porque aquilo é história, ficou para o passado e era para aquele povo. E eles não entendem nunca essa glória que há em nós, do entendimento de que você não tem medo de perder salvação, de que não existe um diabo, um ser espiritual tentando roubar a tua bênção, de que não existe aí uma possessão maligna que vai tirar você da presença de Deus, como eles acreditam. E como eles não desfrutam disso, eles ignoram a excelente glória do ministério da graça de Deus. Aí a pergunta que fica é: mas eu não vejo nada para me atrair, eu não vejo nada que chama a minha atenção, então eu não valorizo. Agora, se eu vejo aqui uma coisa mística, e fala para mim, pode falar a verdade, irmão, mesmo você em graça, mas quando você passa de frente a um templo religioso, mesmo você com a mente agora em graça, não vai mais ser enganado por isso. Mas quando você olha lá para dentro e vê lá aquela arca da aliança, aquele símbolo da menorá, né? Ali do lado. Quando você vê lá aquela parafernália toda, aquele enfeite, a bandeira de Jerusalém e tal, dá ou não dá uma sensação que aquele lugar ali é um ambiente onde flui algo místico? Dá. É por isso que as pessoas vão atrás. Misticismos. Paulo passou em Atenas, na Grécia, está lá o povo, todo mundo adorando no altar. Aí tinha um altar lá que estava a descrição: a um Deus desconhecido. Aí Paulo foi ali e pregou a graça. O Deus que vocês não conhecem, vocês honram sem conhecer. Eu prego, anuncio, Criador dos céus e da terra, que não habita em templo feito por mão de homens. Então, a partir do momento que eu prego esse Deus, que Deus não habita aqui em templo feito por mão de homem, aí alguém diz, como a irmã falou, então as pessoas não vão querer congregar, porque se Deus não habita aqui, a pessoa vem para aqui fazer o quê? Você vem porque você está vivendo o ministério da justiça. Mas quem não está vivendo o ministério da justiça, que excede em glória, em conhecimento, em sabedoria, continua procurando bandeira, mitra, quipá, arca da aliança, água orada, óleo ungido que foi comprado no supermercado. E as pessoas vivem essa fantasia. E aí o culto não é racional. Sabe por quê? Porque é motivado por alguma coisa. Eu quero motivar vocês virem para a igreja, então eu vou inventar congresso, eu vou inventar palestra sobre casamento. Até parece que o pastor é que vai saber o que está acontecendo no teu casamento. Eu vou inventar, não que isso seja pecado, não tem nada a ver, é errado, não. O problema está criar situação para manipular as pessoas e atrelar Cristo a isso, quando Cristo não tem absolutamente nada a ver com isso. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel
não olhassem firmemente para aquilo, para o fim daquilo que era o quê? Ó, como a graça vai fluindo na nossa mente, ó. Não olhassem firmemente. Sabe por quê? Desculpa a expressão, eu vou voltar para a câmera aqui para não parecer que eu estou dando indireta, mas não estou dando indireta não, mas eu vou falar para a câmera aqui. Sabe por que você tem muito ranço do sistema religioso? Porque você continuou olhando firmemente para aquilo que não existe. Por isso que tem muita gente em graça com ranço do sistema religioso, porque continua olhando firmemente para aquilo. Tem gente que recebe a palavra da graça, mas a mente dele está lá: rapaz, será que foi certo eu parar de jejuar? A minha situação financeira apertou aqui. Esse irmão Elson me ensinou que não é necessário dar dízimo. Eu vou voltar a dar meu dízimo. Mesmo me reunindo com o irmão Elson, eita, olha a revelação. Mesmo me reunindo com o irmão Elson, eu vou pagar meu dízimo em outro lugar. Vai que eu estou desempregado porque eu deixei de dar dízimo. Sabe por quê? Porque as pessoas continuaram olhando firmemente para o sistema, para a tradição, ao invés de olhar agora firmemente para o autor e consumador da fé, para a graça de Deus. Continua ainda com o pezinho atrás na profecia daquela irmã, lembra? Eita Jeová! Não, mas lá tinha uma irmã que botava a mão na minha cabeça, eu dava 2 rodadas assim, caía. Será que aquilo não existe mais? Existe, irmão, tá lá, é só você ir atrás. Tá tudo aí, ó, o que você quiser. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Era isso. O tentador se apresentou e disse aí, ó: tudo isso aí te darei, se prostrado me adorar. O que era aquela tentação? É tudo que tu quiser no mundo, tem aí. Tem todo tipo de engano, tem todo tipo de sedução, tem todo tipo de manobra, tem todo tipo de informação. O que você quiser hoje, você encontra no mundo, irmão. Você entra nos sites, você entra nas coisas aí, você consegue coisa ilícita, você conhece arma, você conhece tudo. Tá tudo aí, ó, escancaradamente. A gente deu um celular para nossa filha, mas eu sou pior do que a mãe dela. Eu fico no pé. Tá assistindo o quê? O que é isso aqui? Vou bloquear isso aqui. Aqui não pode, aqui não. E o comercial, e tira, e pula o comercial. Tentando, na medida do possível, não deixar que uma criança de 7 anos tenha tantas informações. Mas tudo bem, tem as coleguinhas na escola que já tem outro acesso e passa outras informações, coisas que... Criar filho é difícil, irmão. Dê graças a Deus que o seu já cresceu. E essa fase, misericórdia, é muita coisa, e você tem que ter. E logo eu que não tive pais presentes, fui criado praticamente sozinho. Criado sozinho não, né? Passei um tempo com minha avó. Mas enfim, essas coisas, quando você começa a olhar firmemente, você começa a procurar coisas, aí é um ditado que diz: quem procura, acha. Já viu o ditado que diz também, né? A oficina vazia é a oficina, mente vazia, a oficina do diabo, do que é ruim. Se a mente está ali vaga, você está vulnerável, está parecendo vem tanto tipo de coisa na sua mente que quando vê você já não tem mais aquela identidade, você já mudou. Você vê esse povo hoje em dia que de uma hora para outra nasceu homem, já quer virar mulher, depois quer virar homem de novo e quer... É uma confusão. O que é isso? Não é porque não é não, é crise de identidade. Alguns, tá? Alguns nasceu daquela forma e se inclinam para aquilo, não fizeram o que a Bíblia manda fazer, né? Você sabia disso, né, irmão? Tem gente que nasceu com aquele sentimento, mas a Bíblia chama de eunuco. Auto se castrou. Sabe o que é isso? Decidiu a seguir um padrão, uma vida contra aquilo que é natural, contra aquilo que é... Mas é outra história, não quero tocar nesse assunto, é muito extenso isso. Então, abençoados, os filhos de Israel não podiam olhar firmemente para o fim daquilo que ia acabar, que era transitório. Então Moisés colocava um véu, já dizendo: ei, isso vai acabar, eu não vou continuar com esse brilho,
Moisés estava dizendo: eu não vou continuar com essa glória não, isso aqui vai acabar. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos ou embotados, porque, aí Paulo diz, até hoje não é hoje, agora, domingo, até hoje, quando Paulo está se referindo a esta comunidade, a lei vigorava aqui ainda? A lei já não vigorava no sentido espiritual, porque na cruz Cristo já tinha anulado, mas no sentido ali jurídico ainda se praticava por causa do templo que estava de pé, os sacrifícios, né, etc. Mas a lei no sentido espiritual não funcionava mais. Mas a leitura da lei mantinha o povo vivendo a lei. A pregação da lei, a mensagem da lei, a mensagem de Moisés ainda mantinha o povo vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte, mesmo eles já tendo passado da morte para a vida. Porque foi isso que João falou: nós passamos da morte para... Que morte? Aí tem crente pensando que é morte biológica. Não, irmão, morte biológica sempre existiu, sempre vai existir. Morreu, acabou. Ninguém vai ressuscitar de novo com corpo físico. Esqueça. Como assim, irmão? E a ressurreição dos mortos? Sim, é outra história. Eu vou ter que falar isso de novo, né? A ressurreição dos mortos era um povo que estava morto aqui na lei, e quando recebeu a graça, passou da morte para a... Porque Cristo disse: em mim vocês terão vida, e vida com... Aí Paulo falou aos Efésios capítulo 2, versículo 2: vós que estáveis mortos nos vossos pecados e nas vossas iniquidades, em Cristo vocês foram vivificados. Passaram da morte para a vida. É uma questão de consciência, é um estado de consciência, não é algo literal. Por isso que em Jesus Cristo já houve a ressurreição dos... Eu não estou morto, eu já ressuscitei com Cristo. Não, irmão, mas o meu pastor me falou que eu vou morrer, vou para debaixo da terra, aí um dia, sei lá quando, Jesus vai voltar com um cavalinho na nuvem, pocotó, pocotó, pocotó. E aí ele vai dizer: sai aí de vocês que já morreram. Aí eu vou ressuscitar com um corpo novinho. Isso é doutrina pagã, irmão, isso não é bíblico não, esqueça isso. Te enganaram. Como assim, irmão? Mas a Bíblia diz que eu vou ressuscitar e depois eu vou para o céu. Esqueça isso, irmão. Você foi enganado. A ressurreição é um estado de consciência. Aqueles que estavam mortos na lei, em Cristo foram ressuscitados. Quando Jesus morreu, ele desceu às profundezas, que ele foi enterrado. Aliás, ele foi sepultado na pedra, né? Mas ele desceu às profundezas no sentido de falar que ele foi lá resgatar aqueles que estavam presos na morte adeana. E ele ministrou aos espíritos que estavam aprisionados. Ou seja, quando um filho de Deus morre hoje, ele não fica em algum lugar esperando Jesus. Ele morre e o espírito que veio de Deus volta imediatamente para Deus. É o espírito, e a carne que veio do pó volta para o... E as portas do inferno, ou seja, a porta da sepultura, não prevalece contra a igreja, porque a igreja ressuscitou em Cristo. Mas não é que o Filho de Deus nunca vai morrer biologicamente. Claro que vai. Minha mamãezinha morreu em 2020. Eu lembro que ela sentava aí no meio aí e tal, ficava me olhando com aquela carinha dela. Ah, quanta saudade da minha mamãezinha. Mas aí eu ver os familiares e tal, falei: gente, esqueça, vai doer para mim, eu amo minha mãe. Vai doer para mim, eu vou sentir falta de deitar no colo dela e receber o cafuné na cabeça. Mas isso aqui agora é só um pedaço de carne que a gente vai chegar ali no portão e colocar na gaveta. O espírito dela já está na eternidade. Acabou, irmão. Dói, dói, machuca, machuca, sente, sente. Mas é a realidade de todos nós. Então, amadureça para entender essas coisas. Porque tem gente que morre com outro que morreu.
A minha mãe mesmo foi uma. Quando a minha avó morreu, a minha mãe morreu com ela. Minha mãe não vivia, minha mãe vegetava. A minha mãe passou a ser minha filha. Filha minha e do meu outro irmão, né? A gente cuidava da nossa mãe. Veio logo depressão, tristeza. Ela se virava, queria morar sozinha, a gente tinha que manter ela sozinha, queria ter as coisinhas dela sozinha, não queria morar com ninguém. Então a gente deu uma estrutura para ela se sentir realizada, pelo menos para morrer em paz. Mas ela tinha nome de quem vivia, porque estava lá o nome que ela estava viva, né? Mas estava morta. Não sonhava mais. A alegria dela era só ver os netos, ver a netinha e tal. Não morra com alguém que já morreu. Viva a vida que Cristo te deu e que você está desfrutando. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje, no tempo lá de Paulo, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolida, acabou. Não existe mais o Velho Testamento, a lei de Moisés é apenas um livro agora. Claro, a gente estuda, porque tem gente que diz assim: ah, então rasga a Bíblia, fica só com o Novo Testamento. Para que essa ignorância, irmão? Primeiro que esse livro aqui, ó, ele está todo adulterado. Nós temos informações aqui que foram tiradas, tem informação aqui que foi acrescentada. Então não faz sentido rasgar a Bíblia. A gente usa como um livro histórico para aprender como foi, como é que é, tal, mas não precisa rasgar não. É só não praticar a doutrina. Quem disse que a Bíblia é para você praticar? Pelo amor de Deus. A Bíblia é para você extrair o entendimento e viver no entendimento do Espírito. Amém? Porque se você for praticar a Bíblia, como esses pastores dizem que tem que praticar, é só enganação. Primeiro que vai ter coisa aqui na Bíblia que eles não fazem nunca. Um dia eu vou trazer uma mensagem aqui, não vai dar tempo de falar isso hoje, claro. Eu vou trazer uma mensagem aqui só de coisa que os pastores, os líderes mandam fazer, que ninguém faz e não pode fazer. Só disso. Não está escrito, mas você não vai fazer. Não, mas tem que fazer. Não vai fazer nunca. Você não pode fazer. Você não faz. Mas está na lei de Deus, mas você não vai fazer. Você não vai apedrejar sua filha porque casou sem ser virgem. Na lei tinha que apedrejar. Tantas coisas que existem na Bíblia que faziam que não pode fazer. A lei foi abolida em Cristo, por isso que ele aboliu. Para você agora viver na consciência. Olha lá, 15:16. E até hoje, no tempo de Paulo, e agora sim nós podemos trazer para o nosso tempo, porque até hoje, nesse momento, quando alguém prega a lei, está levando as pessoas a viver na ignorância. A lei caducou. Porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Coração ali é a mente, tá abençoado? Olha lá, ó. Quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Quem está em Moisés não é convertido. Ô irmão, eu tenho 40 anos, eu guardo sábado, eu não como carne de porco. Ô irmão, eu sou dizimista, eu faço jejum. Ô irmão, eu não faço a barba. Ô irmão, eu uso véu. Ô irmão, esqueça tudo, você não é convertido. Não estou dizendo que você não é filho de Deus, não tem nada a ver. São filhos de Deus que não se converteram a Cristo, se converteram a Moisés. É a esposa que está em adultério com Moisés. A esposa de Cristo, que deveria estar desfrutando do reino de Deus, não herda o reino de Deus, porque para eles o reino ainda não veio. Aí estão buscando: venha a nós o vosso reino, porque está escrito: venha a nós o vosso reino. Mas o reino já veio, irmão. Reino é um governo, e o governo de Cristo já veio, já foi estabelecido. Jesus ensinou: quando vocês não ficais ansiosos pelo que comer, pelo que beber, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É porque ali Jesus não tinha ido para a cruz ainda, então eles buscavam o reino de Deus.
Mas quando Jesus disse, olha, o reino de Deus estará em vós, é que o reino iria se manifestar. Quando ele morreu, Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 13: fostes transportados das trevas para o reino do seu Filho amado. Hebreus 12, 28 diz: tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual, por meio da graça, sirvamos a Deus agradavelmente, só por meio da graça, com reverência e santo temor. Viu? Você só serve a Deus por meio da graça. Se não é por meio da graça, você está servindo a Moisés. Ou seja, é a esposa do defunto. Você já viu aquela pessoa que o marido morreu, ela deixa de ser feliz porque ela amava o marido, ou a mulher, tanto faz. Aí um dia ela diz, não, eu vou me relacionar com outra pessoa, vou casar novamente. Aí ela vai e casa. Mas ela olha para a mulher, ou para o esposo, e ela não consegue se libertar do sentimento que ela tinha pelo outro, ou pela outra. Ele já morreu, ela já morreu. Você agora tem uma outra família. Para de querer agora. Isso serve também para quem teve namoradas e namorados, ou outras esposas no passado, e agora tem as suas. Pare de querer avaliar a sua esposa, o seu marido, por um namorado, por uma namorada do passado, ou por alguém que já morreu, irmão. Imagine que eu vou olhar para minha esposa e ficar com aquele sentimento carnal. Eu já tive uma namorada assim, eu nunca fui casado antes, né? Mas eu já tive uma namorada assim, uma namorada assada. Então você não é igual. Esqueça, ninguém é igual, irmão. Aí tem gente que vive infeliz. A igreja vive infeliz. Porque não vive Cristo, o atual esposo. Vive quem? Moisés, que já morreu. Vive pensando no marido que já morreu. É porque Moisés disse, é porque Elias diz, esqueça Moisés, esqueça Elias. Moisés morreu, Elias morreu, Daniel morreu, Zaqueu morreu, Paulo morreu, mas Cristo vive para todos sempre. Seguimos o Cristo vivo, Deus sobre tudo e sobre todos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Estou acabando com a paciência de vocês. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, João lá na ilha de Pátimo, preso por Roma, que dizia, agora é chegada a salvação. E ao quê? A força e o reino do nosso. Então o reino veio ou não veio? Tem gente esperando o reino. O texto diz que já chegou. Tem gente esperando o reino, buscando o reino. Não, o reino já veio, só que você não viu, porque o reino não é lá. Como disse Jesus, não, o reino não está lá fora, não é ali, não é acolá. O reino de Deus estará dentro de vocês. Aí João, na ilha de Pátimo, preso pelo imperador romano, aí ele descreve assim, e ouvi uma grande voz no céu, a revelação chegou para ele, Apocalipse, revelação. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação. Cristo já tinha morrido, já tinha estabelecido a graça no seu sangue, só que os pactos se cruzavam, o templo estava de pé, igreja passando pela tribulação, João preso na ilha de Pátimo, e aí João recebe a revelação e escreve essa carta às 7 igrejas que se concentravam na Ásia Menor, hoje na Turquia, seria na Turquia, tem nada a ver com o Brasil. As 7 igrejas que ficavam lá na Ásia Menor, hoje seria no país lá da Turquia.
Esmirna, Efésio, Tiatira, Tessalônica, etc. E aí ele prega, ele manda, ele escreve essa carta cheia de simbologia, falando de dragão, de serpente, de chifre, de cabeça, de besta, de número. Cheio de simbologia, por quê? Porque ele era prisioneiro de Roma, ele não podia falar abertamente. Ele ia falar da grande prostituta, a Babilônia. O que é que João tinha a ver com a Babilônia? A Babilônia era conhecida como o quê? Uma nação idólatra, como o Egito, né? Cheio de deuses. Então a Babilônia era uma nação politeísta, que chama, né? Cheia de deuses. Aí João vai falar do pecado de Israel, da corrupção de Israel, que trouxe do Egito cultura, que trouxe do cativeiro babilônico de 70 anos culturas pagãs. Israel começou a se corromper, Israel começou a se prostituir, Israel tinha outras manias, tanto é que quando Elias ele vai restaurar o altar, ele diz: uma hora vocês é Deus, outra hora vocês é Baal. Aí Elias diz: ou é Deus ou é Baal. Então Israel estava como uma grande meretriz, ou uma chamada prostituta. E aí João usa a figura da Babilônia como exemplo. E ele dizia lá em Apocalipse: a grande Babilônia vai cair. O pastor disse que a grande Babilônia é os nossos irmãos católicos. Nada a ver. A grande Babilônia que ia cair era Israel, a sua prostituição, a sua idolatria, com seu templo, seus sacrifícios, que quando Ezequiel olha para dentro do templo, ele vê lá no altar, um lugar onde era para ser sacrificado a Deus, está lá os ídolos pagãos. E Ezequiel disse: olha para lá, olha como está a casa, que era a casa de oração a Deus, toda corrompida pela prostituição. Então Israel vivia assim. Aí João disse: essa grande Babilônia, ela vai cair. E quando era que ela ia cair? Quando o símbolo maior caísse, o templo de Jerusalém, que o próprio Deus já vinha derrubando aos poucos. Começou lá em 586, com a invasão, e derrubou o templo lá de Salomão. Aí depois veio Herodes com os judeus, reconstruiu com Esdras, aquela coisa toda, né? Aí passaram depois por ele e mostraram para Jesus: Jesus, olha que templo maravilhoso. Quem foi que mandou os babilônicos derrubar o templo? Quem foi? Foi Deus, né, irmão? Foi Deus que levantou os babilônicos para invadir Jerusalém lá em 586 e derrubar o templo e levar o povo cativo para a Babilônia. Então foi Deus que derrubou aquilo. Aí quando passaram lá no templo dos judeus, o templo que Herodes ajudou a levantar, a reconstruir, aí os discípulos chegaram: Jesus, olha que templo magnífico. Jesus olhou e disse assim: esse aí também não ficará pedra sobre pedra. O dia da salvação vai chegar, o reino de Deus vai chegar, e essa Babilônia aí, essa idolatria aí, vai cair. E eu vi uma grande voz do céu, no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu, porque já o acusador de nossos irmãos é o quê? Quem acusava os irmãos? O diabo? Satanás? A lei. Já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o acusador, diante do nosso Deus os acusava de dia e de Apocalipse 12:10. É claro que eu não vou voltar aqui porque já está há muito tempo falando disso aqui. Mas você lembra do que você leu em Coríntios, né? Até hoje, quando é lido, Moisés, o ministério de condenação e a lei dava força a lei mostrava o pecado do povo, ou seja, a lei acusava o povo diante de Deus. O acusador de vossos irmãos era a lei, pregada por Moisés. Então Moisés trazia acusação para os
judeu. Ah, irmão, não acredito, eu tenho para mim. Aí o pastor diz assim, ó, não, irmão, aqui na verdade, olha que coisa, presta atenção. O pastor, o líder religioso, ele lê isso aqui. Quando chega aqui, ó, aqui, ó, o acusador. Quando chega aqui no acusador de vossos irmãos, sabe o que é que ele diz? Porque Lúcifer, não é isso? Ele caiu do céu e ele veio para a terra acusar a igreja diante de Deus, porque o diabo que tentou Adão e que no seu... Aí começou já a misturar tudo. Porque Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Não é o diabo, é o ladrão. João 10:10. É outra coisa, é o falso pastor. Ele começa a misturar tudo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que eles embriagam a igreja. A igreja está embriagada. Porque a irmã ouviu aqui, o pastor disse que Lúcifer chegou e acusou o irmão. A outra irmã já disse que a serpente veio e lá e tentou Adão e Eva. E não sei o que. A igreja está assim, e agora? Vai crer em quê? Como é que eu vou entender isso? Agora venha para a graça. Vem para cá, venha, com a mente de Cristo agora, tranquilo, respire fundo, coloca a tua mão no teu coração e vai entender tranquilamente. O acusador de nossos irmãos é derrubado. O que era que ia ser derrubado? A lei, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que é nele, e a lei dava força ao pecado, era o ministério de condenação e morte, o qual nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Quem era que acusava o povo de Deus diante de Deus? O que foi que foram fazer? Volta aqui. O que foi que fizeram quando pegaram a mulher em ato de adultério e levaram para Jesus? Segundo esta mulher tem que ser? Porque a lei acusava para que ela fosse apedrejada. Cadê o diabo? Cadê o capeta? Não tem. Cadê um ser espiritual acusando a mulher? Era a lei. Por que é que Jesus foi crucificado? Chegaram para Herodes e disseram, olha, ele tem que morrer. Herodes olhou e disse assim, mas eu não vejo pecado nesse homem. Pilatos, né? Eu não vejo pecado nesse homem. Não, foi Herodes mesmo. Aí disseram, João capítulo 19, está lá nos versículos 26 em diante. Aí os judeus disseram, nós temos uma lei, que segundo a nossa lei, ele deve ser morto. A lei era o acusador que acusava os irmãos, mas ela ia ser derrubada. Não é o diabo, é o capeta, é o demônio, é a pombagira que derrubou o casamento. Não foi não, irmão. Essas coisas que acontecem na vida do ser humano é por consequência do próprio. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que não há tentação sobre nós senão humana. Mas dentro da tentação, Deus também te dá a oportunidade do escape. A porta está ali, a porta do erro está ali. A porta da podridão está ali. A porta do engano está ali. Deus já te mostrou que é engano. Não vá você. Tu não está dormindo, tu já acordou. Um jovem desapareceu aí em Salvador, e aí eu estava assistindo a reportagem, e a mãe jurando de pé junto, uma pessoa do bem, e não se envolve com nada, e BBB, e o entrevistador, mas e aí, alguma coisa suspeita? Não, ele só era mulherengo. Aí já tem alguma coisa. Porque a partir do momento que o camarada ele é isso, ele já pode mexer com quem que tem compromisso, ele já pode tocar em gente que é envolvido com coisa errada, ele já foi para um canto. Isso é falta de caráter. Mesmo antes de conhecer a palavra da graça, eu sempre tive isso na minha cabeça, na minha juventude. É independente, sozinha, eu sou certo. Tem alguma coisa aí para se resolver? Não quero conta. Mas eu não quero nada. E eu sou todo desconfiado até hoje. Uma moça ligou para mim e disse que quer alugar a casa aí, que eu tô fazendo um intercâmbio, né? E o filho da moça treina comigo, treina boxe. Eu quero alugar a casa. Como é que faz, BBB? Eu mando áudio, converso. Minha conversa é assim, é assado, é assado. Cheguei em casa, tem uma mensagem no áudio. Posso lhe passar seu telefone para uma amiga? Eu olhei assim. Peraí, que conversa estranha é essa aqui?
Consultei logo minha esposa, que a gente compartilha tudo. Que negócio é esse? Eu tenho para mim que essa conversa aqui está estranha. Eu já estou desconfiado. Aí eu fui forçando a situação. Se manifesta, quem é que está aí? Por quê, irmão? Porque a moça é casada. De repente aqueles áudios devem ter sido ouvidos pelo esposo, ele interpretou mal e está querendo testar o irmão Elcio. Você tem que pensar nessas coisas. Eu não sou bobo, eu estou velho, não estou besta. É o diabo se levantando para derrubar a obra do irmão. Aí daqui a pouco o ministério vai fechar porque o irmão estava conversando com a mulher casada. Para com isso, irmão. Aí eu vi um erro de português. Fiquei pensando, será que foi ela? É a respeito do quê? É sobre o boxe? É alguém que quer meu telefone para trabalho? Aí me respondeu: sim, meu irmão, é isso mesmo para mim. Então divulga aí que eu estou precisando de aluno. Pronto. Então, abençoado, nós temos que ser assim, ó. E detalhe, minha esposa não fica no meu pé perguntando não. Mas isso aí, pelo contrário, a gente confia. Ela saiu aí, resolve coisa aí, vai para lá, eu vou para cá, converso com gente. Confiança 100%, porque eu acredito assim, ó, se vocês estão juntos, viva junto também. Não é estar junto e viver desconfiado, estar junto e viver... Não, irmão! Mesma coisa é o evangelho. Tem gente que está com Cristo, mas fica com o pé atrás, duvidando, e aí fica paquerando com o outro, né? Paquerando com a religiosidade. Volta aqui o assunto, porque senão vai virar caso de família. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. A lei acusava de dia e de noite. Moisés acusava de dia e de noite. E quem disse isso foi o irmão Elcio. Eu mesmo não. Quem disse isso foi Eu? Mas aí é você que está dizendo. Eu estou fora. Eu sou testemunha de Jeová. Eu sou testemunha do que ele disse. Testemunha de Yeshua. Foi ele que disse, João 5,45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com... Jesus não acusa ninguém. Se tem um pastor dizendo que você está em pecado, que você está em maldição, não é Jesus te acusando. E também não é o capeta. É a doutrina. Olha lá. Não cuideis, ou não penseis, que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos... Quem? Em quem vós esperais. E agora, como é que faz? Como é que resolve isso aqui, irmão Elcio? Eu fico com isso aqui que está escrito, entendendo claramente, ou eu vou no conto do vigário, porque ele tem um anel de teologia e disse que é pastor há 30 anos. Eu acredito nessa mensagem que esse irmão está pregando, está mostrando, ou eu vou acreditar naquele profeta que revela o CPF do irmão? Viu? São as suas escolhas. São as suas escolhas. A pergunta é: o que é que você quer? Você quer aprender? Você quer andar? Você quer crescer? Você quer viver? Ou você quer retroceder e viver apenas aquilo que o seu achismo te direciona? Moisés acusava os irmãos, mas aqui alguém vai logo interpelar aqui, né? E dizer assim: irmão Elcio, você está enganado. Porque Moisés, na época de Jesus, não existia mais. Porque Moisés morreu lá, no passado, há mais de 4.000 anos antes de Jesus, e foi Josué que assumiu o ministério. Então como é que... Não está vendo que isso está errado? Jesus aqui se enganou então, porque Jesus estava dizendo que era Moisés que acusava os irmãos de dia e de noite. Irmão, só que Moisés aqui não é o personagem, é a lei, é o que ele representava, porque todo aquele povo depois de Moisés continuou levando
a lei, e a lei era um ministério de condenação e morte. Então, quando Jesus menciona Moisés aqui, é porque foi Moisés que lembra Malaquias 4:4, lei que Deus deu era a lei de Moisés, que até a época de Jesus estava em evidência. Então, a lei que Deus deu a Moisés lá no monte, com estatutos e ordenanças para Israel, essa mesma lei de Moisés estava ainda acusando os irmãos que não viviam Cristo e estavam vivendo o legalismo religioso igual ao dia de hoje. Era a lei de Moisés. É por isso que os futuristas, eles dizem assim, sabe quando é que Jesus vai voltar? Quando Elias vier. Porque há uma profecia em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que antes do dia terrível do Senhor, o profeta Elias haveria de vir. Então o crente fica hoje assim, ó, Jesus só vai voltar depois que Elias chegar, porque está lá profetizado, Malaquias 4, 5. Antes do dia terrível do Senhor, Elias há de vir. E aí o povo está aí, cadê Elias? Se Elias não veio, então Jesus ainda não voltou, então Jesus ainda vai voltar. Só que Elias já veio. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 13, Jesus olha para João e diz assim, ó, esse é o Elias que havia de vir. E Elias veio. Porque Elias não é a figura, é no mesmo espírito. E a voz do que clama no deserto, profetizado por Isaías, estava ali. João Batista batizando no deserto, andando como Elias, vestido de peles de animais, e se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, assim como Elias também se alimentava de carne levada pelos corvos, e milagre lá naquele... Era no mesmo espírito, irmão. Não era a pessoa, não era o Elias que via, era o mesmo espírito, era no mesmo fervor, naquele mesmo propósito, tá? Então era Moisés que acusava as pessoas, a lei de Moisés. Romanos 3,20 diz assim, para a gente acabar, vamos lá. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela obra da lei, pelas obras da lei, vem o conhecimento de quê? Pecado. Então não tem justificativa, é condenação, conhecimento de pecado. Você quer conhecer o pecado? Leia Moisés. Agora você quer conhecer a justiça? Leia o Evangelho da Graça. Você quer se ver em pecado? Pratique Moisés. Você quer viver uma vida santa? Pratique Jesus. Simples assim. 5:20, Romanos. Veio porém a lei para que a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, favor de Deus. Tem mais? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que nele crê. Está em Cristo, está na justiça de Deus. Está na justiça de Deus, não tem um acusador aí dizendo que você tem pecado. Ah, mas eu erro, se conserte. Ah, mas eu falho, se converta. Mas não é pecado ou condenação espiritual e tal, não. É você, as suas atitudes e as obras carnais. Mas não tem nada a ver com aquilo que Cristo resolveu. Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? 7:12 Hebreu. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da... A lei mudou, irmão, não é mais a lei de Moisés, porque mudou o sacerdócio. Olha a lei agora. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Espírito de quê? Passou da morte para a vida, você já ressuscitou em Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus, me livrou da lei do pecado e da... Na minha vida não tem pecado, não tem morte. Tem erro na minha carne, que eu tenho que me converter diariamente. Mas não tem pecado, não tem morte, porque eu estou na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. 9:19, 1 Coríntios. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E aqui nós encerramos. 20. Fiz-me
como judeu, para os judeus, para ganhar para os que estão debaixo da lei de Moisés, como se eu, dizendo Paulo, como se eu tivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Qual era a lei que Paulo vivia? A lei do Espírito de vida não era a lei de Moisés. O chamado da igreja é viver a lei do Espírito de vida em Cristo e não a lei de Moisés. Porque se você vive a lei de Moisés, a esposa está adulterando com Moisés. E Paulo disse em 2 Coríntios 11, 2: eu tenho um zelo de Deus para apresentar vocês como uma virgem pura a um só marido, não é a Jesus e a Moisés, a um só marido, a saber, Cristo. Amém? E em Cristo, a igreja que está casada, aliançada com Ele, Efésios 5, 26 e 27, diz que esta igreja está lavada, perfeita, abençoada, salva, imaculada, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Graça e paz.